Olá a todos, bem-vindos. Vamos ficar um minutinho em silêncio. Olá, bem-vindo a todos. Hoje é o nosso segundo tema com relação à arte. Portanto, hoje é pensar, um tema muito importante. E como todos nós sabemos, podemos ir mais profundo sobre o significado disso. Então, sejam todos bem-vindos aqueles que estão também a chegar agora. E pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós temos a honra e a fortuna de ter a irmã Dipti, da África do Sul. Ela é melhor para nos levar por esta jornada da arte de pensar. Eu já encontrei com ela muitas vezes e eu concordo com isso, que ela é uma líder natural. E seu foco é trabalhar com as pessoas de tal forma que elas sintam-se amadas, entendidas, valorizadas, respeitadas e seguras. Então isso é verdade. Já experienciei isso. Todos que estiveram com ela já experienciaram isso, porque através desse valor que ela, ou seja, por isso ela foi convidada até para essa arte de pensar, dar a palestra sobre essa arte de pensar. Ela é coordenadora do Centro da Brahma Kumaris em Joanesburgo, cerca de 30 anos, coordenadora nacional, vivendo valores, programas educacionais na África do Sul. Faz parte também da coordenação dos programas para jovens, programas para mulheres. E qualquer que seja a pessoa, ela tem essa arte de comunicar, de pensar, perdão. E antes de prosseguir, vou convidar a irmã Cláudia para dar as boas-vindas com flores também. Om Shanti, bom dia. É primavera aqui. Maravilhoso. Em Vancouver nós já temos flores. Do outro lado que tem flores, mas aqui já temos flores para si. Obrigada, tão bonitas. Com todo o nosso amor, estamos a entregar para si. Muito obrigada. Então, para dizer, também temos traduções, incluindo turco hoje. Depois da palestra, cerca de 40 minutos, vamos ter uma sessão de perguntas e resposta. Então, quem tiver perguntas, pode escrever no bate-papo para o Dr. Manoj ou para mim mesmo. Obrigado, irmã Betty. Muito obrigada. É muito bom estar com todos outra vez. Eu estava a sorrir esta manhã com as irmãs do centro, que o tema do palestra de hoje é a arte de pensar. E uma das irmãs lembrou-me. Então não pense. Sim, a Daddy Jean que costumava dizer para nós, vocês pensam demasiado, não pensem. E é tão poderoso apenas entender todo esse poder do pensamento e como os pensamentos funcionam e como ser capaz de navegar essa jornada através da arte dos pensamentos. A arte do pensar. Em todos os pontos da nossa jornada, há um ponto da nossa jornada que nós podemos estar na superfície.
mas para mim é um processo como um GPS no carro. Se o processo do pensamento não está da forma correta, nós não vamos alcançar o nosso destino. Então eu vejo que é muito bonito ser capaz de programar os meus pensamentos de uma forma tão poderosa que os meus pensamentos conduzam ao meu destino. Muitas vezes as pessoas pensam demasiado, mas não sabem para onde ir. Há momentos que eles pensam e dizem, perdão, eu tenho tanta dor de cabeça por pensar tanto. Então nós vemos que qualquer ponto nessa jornada do tempo, nós vamos pensar, mas quão belo, e isso que eu aprendi, eu preciso permitir que os meus pensamentos naveguem ao meu destino, porque os pensamentos são o caminho que suporta o destino. Então, se eu pensar de determinada maneira, essa é a realidade criada. Se eu penso de uma determinada maneira, esse vai ser o destino que eu vou alcançar. Então, todas as manhãs eu vejo que a arte do pensamento vem de um espaço de onde, antes de eu sequer pensar sobre pensamentos que dão apoio ao meu dia, eu pergunto a mim mesma, no primeiro nível, que é o que é que eu quero ser. E no final de cada dia, no final da minha jornada, no final de cada jornada, desculpa, situação que eu possa estar, eu pergunto essa questão que é onde é que eu quero estar? E quando eu tenho uma ideia clara de onde eu quero estar, talvez no local de trabalho, então no final do dia eu digo, eu quero estar num espaço onde eu estou calma na minha mente, estou poderosa, tenho energia e não estou sobrecarregada por causa do dia. Se eu estiver numa situação de saúde, que eu tenho de enfrentar algo, então eu pergunto, onde é que eu quero estar? Então, não importa o que é que eu esteja a passar, no final do dia, eu devo sentir-me apoiada, que há uma energia de cura, e que eu deveria sentir que eu olhei tudo isso profundamente. Então, eu preciso de perguntar para mim mesmo, em muitas áreas da minha vida, onde é que eu quero estar, o que é que eu quero criar como a minha experiência derradeira. Por quê? Se eu não visualizar ou entrar em conta do que é que eu quero experienciar no final do dia, então eu vou alimentar a minha mente com as qualidades dos pensamentos corretos. Então, frequentemente, em muitas situações, os pensamentos apenas surgem e nós permitimos que esses pensamentos conduzam e criem as experiências. E no final do dia, ela funciona ao contrário. Uma pessoa que tem arte de pensar vai perguntar a si mesma quais são as experiências que eu quero. Então, de acordo com a experiência daquela que eu quero, e o resultado do meu pensamento vai ser a forma de alimentar os meus pensamentos. Então, às vezes, as pessoas podem dizer coisas como: pense o pensamento correto. Mas o que está certo em determinado contexto? Qual é o pensamento correto? Mas quando eu tenho um contexto ao meu pensamento, quando eu tenho um contexto à experiência que eu quero criar, então eu sou capaz de alimentá-la de uma forma correta, a nível dos pensamentos. Então eu penso que mesmo antes de eu criar pensamentos, existe um aspecto mais profundo que apoia o meu processo de pensamentos. Por exemplo, para mim, eu penso que a energia de fundação que eu seguro profundamente é a fé. Então, se eu agarro a fé sobre mim mesma, sobre Deus, sobre as situações, então, quando essa energia está correta, então o meu nível de pensamentos serão muito mais alinhados com isso.
Então, se, por exemplo, eu não tenho uma fé profunda em mim mesma, ou se eu não tenho a fé que Deus está lá para mim, ou eu não tenho fé que a vida está a apoiar-me, então, mesmo que surja uma situação, a minha mente automaticamente será inundada com uma variedade de pensamentos. E esses pensamentos são chamados de pensamentos inúteis ou negativos. E esses pensamentos não irão apoiar a minha jornada. Mas, se a minha jornada tem um nível profundo de fé, então, ao longo da jornada, eu sou capaz de utilizar os meus pensamentos de determinada maneira que eu vou super apoiar a mim mesma. Então, hoje, tornou-se a arte do pensar tão crítica, porque nós vivemos em tal atmosfera de medo, de uma mudança abrupta, numa atmosfera ao nosso redor que é tão dinâmica, ou seja, move-se dinamicamente e pode engatilhar tantos pensamentos diferentes na nossa mente. Então, é como a velocidade ao meu redor é muito rápida. A velocidade é muito rápida. A atmosfera ao meu redor pode ser assim um bocadinho desafiadora. Mas no meio disto existem muitas coisas que podem acontecer. Mas eu tenho que segurar as rédeas dos meus pensamentos. Porque se eu não segurar as rédeas dos fios dos meus pensamentos, então essas situações vão dominar. Então nós vemos cada vez mais, nos dias de hoje, a importância da arte de criar o pensamento correto. Frequentemente, pensar na arte de pensar é ter uma pintura que está a ser criada numa parede. Quando nós olhamos para a pintura que é criada na parede, automaticamente o pintor quer criar uma bela imagem, que é a visão que ele tem na sua mente. Mas nisso, há diferentes formas, sombras, diferentes cores, haverá espaços brancos, haverá espaços brilhantes, tantas coisas que automaticamente vão criar essa imagem. E, da mesma forma, a jornada com os meus pensamentos têm de ser uma arte. Hoje, no mundo, quando nós desenvolvemos algo como arte, desenvolvemos a mestria dela, usamos-la de determinada maneira. Então, frequentemente, as pessoas apenas permitem que os seus pensamentos sejam pensados. Mas quando eu aprendo a arte de pensar, eu escolho os meus pensamentos a cada situação da minha vida. Então, eu sou muito cuidadosa ao escolher os tipos de pensamentos que eu quero que fluam na minha jornada. Eu penso, hoje, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, existem tantas variedades de conversas. Os média criam tal fluxo de pensamentos. As pessoas ao nosso redor também criam tal fluxo de pensamentos. Então, como criar pensamentos de calma nos momentos de caos? Eu penso que é verdadeiramente uma arte. Quer você esteja em casa, quer no seu local de trabalho, quer esteja em locais onde existam uma variedade de energias que estão a misturar-se umas com as outras. Então, ficar calmo permite que eu seja capaz de lidar com os meus pensamentos de uma forma muito poderosa. É como quando uma situação surge na vida de alguém e as pessoas vão dizer para eles: fiquem calmos, fique calmo. Então, ficar calmo não significa que eu não esteja a pensar. Às vezes as pessoas dizem: oh, eu estou calmo, mas como é que eu vou fazer as coisas feitas? Mas isso não é calma. A calma é quando existe
um fluir de variedades de pensamentos, e eu consigo lidar com eles, uma plataforma, acho que foi o que ela disse. Então, quando há pensamentos de raiva, de ódio, por causa que o meu ego está a saltar, e a situação possa ser, ou tornar-me não centrada, então se eu ficar calma, significa navegar com os pensamentos num espaço de fé, navegar nesses pensamentos num espaço de paz, navegar com esses pensamentos num espaço de verdade, navegar com esses pensamentos num espaço de sabedoria. E quando eu sei como navegar com os meus pensamentos no espaço correto, então os meus pensamentos serão calmos. Eu não posso apenas dizer criar pensamentos positivos ou criar pensamentos muito bons. Eu preciso preencher-me com os entendimentos corretos. Eu penso que a vida de hoje, quer seja sobre o eu, as pessoas dizem pense, pensamentos corretos de si mesma. Mas você não pode criar os pensamentos corretos sobre si mesma até que você tenha entendido. Então, frequentemente existe um entendimento bonito na Brahma Kumaris que eu vejo que ajuda tanto. E uma das coisas que nós aprendemos muito é ir ao entendimento profundo do quem eu sou. E toda a jornada desse entendimento do eu verdadeiro, para além de todas as máscaras que nós utilizamos na vida do nossa vida do dia a dia. Então, quando eu entendo a mim mesmo e reconheço quem eu sou, então o nível dos pensamentos que eu vou ter sobre mim mesma serão muito diferentes. Existe um investimento pessoal no eu e profundo, um investimento profundo em como reconhecer o quem sou eu e aceitar-me como eu sou, quem eu sou. E isso é o lado profundo que eu tenho de ir dentro de mim mesma. Então, é isso aquilo que nós chamamos de autorrespeito. E quando você tem autorrespeito, então você desenvolve uma arte muito bonita de navegar com os seus pensamentos. Não importa como as pessoas falem consigo ou como seja a situação que surja. Se alguém não está nesse espaço profundo de autorrespeito, alguém pode dizer algo pequeno para essa pessoa e ela vai ter uma inundação de pensamentos que não suficientemente bons para encaixar-se nisso. Portanto, a resposta será qualquer coisa do gênero: você não me conhece. Então, todos os tipos de pensamentos, de sentimentos negativos poderão surgir. Então, muitas coisas aparecem nessa jornada. Porque lembrem-se, o poder da mente, que é o lugar onde os pensamentos são criados, vai vir de muitas maneiras, nas formas de pensamentos, de sentimentos, de ideias, de imaginação. Muitas coisas surgem. Então, se eu não tiver um investimento em mim mesma, se eu não investir na segurança e na estabilidade de quem sou eu, então o estado natural do autorrespeito, então, se eu não estiver aí, então meus pensamentos nunca vão estar estáveis. Então, há um momento que eu estou com pessoas na minha vida e a forma que eu verifico frequentemente em mim mesma, mesmo hoje em dia, eu pergunto, Dipti, você amou
o seu dia ou o seu dia amou você. Então, quando eu digo que o meu dia amou hoje, significa que todos os outros pensamentos passaram e isso navegou o meu destino. Portanto, então, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Você sabe, frequentemente as pessoas dizem que nós temos que começar em algum lugar para que possamos começar a pensar de uma forma correta. Então, utilizar os poderes do pensamento para tentar entrar no entendimento. Mas eu aprendi uma coisa muito poderosa no Mares, que eu recebi vários ensinamentos sobre mim mesma, sobre Deus, sobre o destino. E eu despendi tempo para entender essas coisas. E assim que eu disponibilizei tempo para entender esses ensinamentos, isso ensinou-me a arte de pensar. Então, quando você não sabe alguma coisa e você tenta pensar através disso, você joga um jogo que já está perdido. Você pode estar até no bom espaço, às vezes você não vai ter certeza de você mesma, às vezes as situações poderão assumir o controle, então seus pensamentos serão pesados, e isso não é saudável. Então, quando eu começo num espaço de sabedoria que é partilhada através de mim, eu tenho uma profunda aceitação daquilo que está a surgir. E o meu pensamento, então, vai poder navegar. Então, se eu tiver que dizer a qualquer um, eles podem dizer como é que eu penso os pensamentos corretos no momento correto, da forma correta, para criar a experiência correta. Eu frequentemente digo que isso começa a partir de um espaço mais elevado. Então, deixe que a sabedoria guie você através da verdade. E conforme a sabedoria guia você através da verdade, os pensamentos com que você alimenta vão ser aqueles verdadeiros, que são muito belos. Então, eu sinto que no mundo de hoje, mesmo agora, essa arte do pensamento tornou-se uma arte muito, muito importante. Porque se eu não pensar os pensamentos corretos, no momento correto, na forma correta, para criar o impacto correto, isso é danoso, ou causa danos. Porque, apesar de tudo, você não vai conseguir mudar. A Daddy Yankee, uma das. A minha verdadeira mentora na jornada da minha vida, ela diz que quando acontece, não deixe isso sentar-se no seu coração. Deixe que o coração esteja sempre limpo. Não deixe que esses pensamentos sejam tão profundos que você fique descontente. E quando isso acontece, é muito difícil mudar essa energia. Então, a arte de pensar é ser capaz de dar um passo no pensamento correto antes de você causar dano para si mesma. E não deixe que as situações da sua vida vão tão longe que depois você tenta apenas emendá-la ou tentar resolver problemas onde você nem sequer consiga recuperar desse problema, porque esse espaço já está lá com os pensamentos negativos, ou contaminados com esses pensamentos negativos. Portanto, é tão belo saber por mim mesma, um dos mais profundos entendimentos que eu aprendi para a minha jornada é que eu tenho o poder da paz, e eu tenho o poder do amor, e eu tenho o poder da pureza, e eu tenho poderes espirituais, e eu tenho a energia
das bênçãos na minha vida. Desculpa, da beatitude na minha vida. Isso está profundamente dentro de mim. E isso faz parte do meu ADN espiritual. Então, quando eu tenho isto já no meu, como meu recurso, isso é o que eu sou. Então, a arte de pensar é permitir que os pensamentos surjam desse reservatório, ao invés de permitir que os pensamentos surjam do exterior. Isso é um espaço belo para mim, que eu vejo como se fosse uma fonte como que contém toda a água. Essa água que surge vem lá de fundo, desse profundo interior, e cria toda a beleza de uma fonte. Não é exterior, é interno. Então, quando eu sei o que já está no meu reservatório, o que está profundamente no meu DNA da alma, então eu vou continuar a entrar nisso, no sentido de permitir que os meus pensamentos surjam desse espaço. Isso é chamado de pensamento autêntico. Outro dia alguém estava a dizer para mim que, para mim, ela está falando da inteligência artificial. Portanto, eu aprendi para mim que não é a inteligência artificial, mas sim a inteligência. Faltou uma palavra, agora fugiu. Autêntica. A inteligência autêntica que vem através da sabedoria. Portanto, isso é extraordinário. E quando nós criamos pensamentos de qualidade da nossa jornada de vida, isso, na verdade, é um espaço extraordinário. Então, verdadeiramente, primeiramente, sobre o eu. E conforme a Cícera não estava a partilhar, para mim, eu vejo que esses 5 princípios da minha vida são muito importantes. Então, eu sinto a vida que eu preciso ser, dar a experiência de ser amada, de entender, ter respeito e estar segura. Perdi uma das palavras. Essas são os 5 energias básicas que eu crio. Então, na jornada de ser, eu vejo que a arte vem atrás desse espaço. E isso é incrível. Então, eu penso que, especialmente no mundo de hoje, que nós entramos, a melhor prenda que podemos dar a qualquer pessoa é a atmosfera que estou a criar. Sabem? Às vezes pode ser haver um caos em algum lugar, incertezas, mas através dos meus pensamentos eu crio uma atmosfera de paz, onde eu estou apenas na companhia das pessoas que se sintam amadas, que sintam-se compreendidas. Eu posso não dizer nada em palavras, eu posso não convencê-los de nada, mas conforme eu crio esses pensamentos corretos na minha mente, isso faz com que as pessoas se sintam amadas, faz com que elas se sintam compreendidas, respeitadas e seguras. Então, conforme eu comecei no início, eu preciso de perguntar a mim mesma: onde é o lugar que eu quero estar e o que é que eu quero segurar? Então, eu sinto mesmo agora no mundo que a arte de pensar tem de ser tal que eleva o espírito da humanidade. As pessoas perderam as esperanças, há tanto medo, há tantas incertezas,
E a minha arte de pensar, a minha arte de ser, tem de ser aquela que eleva vidas, que cria um sentido profundo de esperança. E então, eu preciso de ir muito profundamente dentro de mim mesma e apenas perguntar para mim mesma o quanto é que eu estou a utilizar a qualidade correta dos meus pensamentos elevados. E isso é uma energia muito bonita. E para entender a arte dos pensamentos, isso não surge apenas da forma como eu penso, mas o que eu permito que fique no meu ser. Uma das práticas que eu faço para mim mesma e que me ajuda muito na vida, não importa que a hora seja à noite, posso estar cansada e quero ir dormir, mas eu sempre tenho a certeza de que à noite eu escrevo uma carta. Eu escrevo uma carta para Deus. Mesmo que às vezes eu esteja tão exausta e apenas a palavra pão é dizer, escrito no meu livro, ou lá para dormir, mas eu sempre escrevo algo. Por quê? O que é que você cria nos seus pensamentos na noite? Você permite que o seu subconsciente seja limpo. Por quê? Os seus pensamentos de manhã são os pensamentos mais poderosos que podem estar lá. E isso é muito influenciado pelo seu subconsciente, certo? Então, uma forma como as pessoas dizem, de manhã eu quero começar o meu dia, eu quero criar os pensamentos corretos, mas esses pensamentos, mas na verdade esses pensamentos começam apenas à noite. Ou seja, o quanto é que eu agarro ou entrego esses pensamentos para Deus, eu entrego e digiro aquilo que aconteceu, eu liberto-me disso, porque se pensar algo profundamente no subconsciente, você não vai navegar no espaço de pensamentos elevados. Então, eles vão estar sempre influenciados e vão existir, então, interferências. Então, para ser capaz de libertar isso, um dos nossos ensinamentos diz: torne o passado passado. E, outra vez, esse é um aspecto tão importante, porque é como eu estou limpo o dia inteiro, mas também como é que eu limpo as coisas do passado. O meu passado vai sempre ser uma sombra desse momento. E se eu não limpar esse passado, a sombra não irá embora. Então, eu preciso olhar profundamente e, sabe, você precisa de silêncio para isso. Você precisa de honestidade para isso. Eu adoro quando a Daddy Yankee, ela dizia em 3 palavras, ela nos deixou muito poderosos: ser honesto, ser simples e ser limpo. Yeah? Ser honesto, ter esse sentido profundo de limpeza e simplicidade. E verdadeiramente limpar o passado. E talvez muitos de nós vão ter um fim de semana muito longo, porque está a chegar a Páscoa. Mas isso é uma oportunidade para fins de semana longos. E se não tiver exigências urgentes para si, então será um fim de semana muito bonito para fazer uma autolimpeza. Então, a segunda-feira de Páscoa,
pode ser um momento para novos inícios. Então, deixe que o passado seja o passado. Porque os meus pensamentos do passado vão sempre influenciar a forma como eu estou a pensar neste momento. Então, a arte de criar pensamentos felizes, pensamentos que elevem a minha vida, os pensamentos que me levem ao meu destino, é tudo possível quando eu tenho um trabalho interior feito. Então, são três níveis que nós falamos para mim. Primeiramente, para criar esse reservatório de pensamentos, permita-se ser preenchido com conhecimento divino, aquilo que nós chamamos de sabedoria. Então você tem o reservatório correto de pensamentos. E é como todas as tintas que você tem para a sua bela peça de arte. Então, todo o conhecimento que nós recebemos é como todas as sombras diferentes na pintura que você pode ter para pintar na tela da sua vida. Então você escolhe, a partir daí, quais as cores que você precisa para a sua pintura específica. E a seguir, você tem tempo, ou despende tempo, todos os dias, a dedicar para isso. Mas então, qual é a arte que tem que ser feita? A partir de agora, regularmente, essa arte tem que ser a arte da escova. Porque, da escova não, do pincel. Porque se você não tiver o pincel, você não vai conseguir colocar a cor e sombras corretas. Então, nós vamos ter que lavar os pincéis a seguir, certo? Então, conforme eu lavo a um nível profundo, vão então permitir que eu crie a imagem correta. Portanto, eu adoro esta arte do pensar, porque eu penso muito sobre pensar. Então, eu gosto de dizer isso. Às vezes, não pense mais, verdadeiramente, porque eu penso que no mundo hoje tem tudo a ver com criar a vibração correta. Nós estamos num mundo, podemos dar às pessoas belas vibrações. E de onde vêm essas vibrações? Dos pensamentos. O que você pensa por um período de tempo é o que você vai vibrar. Portanto, seus pensamentos são como um ímã. E esse ímã vai atrair. Então, é uma energia semelhante a nível do seu campo magnético. Então, se o seu magnetismo é positivo e poderoso, então você irá atrair boas energias na sua direção. Mas se esse ímã ou esse magnetismo é negativo, então as pessoas vão estar em determinadas situações. É um tema bonito que eu gosto muito, mas agora vou silenciar-me e estar feliz de estar convosco. Muito obrigado, irmã. Pontos muito profundos. Lavar-se para ficar fresco. Muitos pontos, poucas perguntas. Vou passar então ao irmão Manoche. Muito obrigado, irmão. Sim, algumas perguntas já surgiram, mas a primeira pergunta tem tudo a ver com a mente, porque os pensamentos, a arte de pensar, não há como não falar da mente. Então, a primeira pergunta na Brahma Kumaris é uma bela cultura ou tradição que é servir através da mente, que é chamado de Mansa Serva. Você quer expandir um bocadinho mais sobre o que é servir com a mente? Porque eu nem sequer penso que não consigo ainda ter essa arte do pensar, como fazer esse tipo de pensamento. Sabe, na vida, tudo tem a ver com ter a intenção correta. Então, eu penso que quando você segura a intenção correta, você sabe como ser perfeito a fazer aquilo que você tem que fazer. Então, outro aspecto belo para se entender
é que eu sou um instrumento. E quando um instrumento, eu consegui perceber, esses ingredientes são ingredientes poderosos, que fazem com que você utilize o serviço através da mente. Então, eu penso que, quando eu acredito que eu sou um instrumento de Deus, ou um instrumento de criar ou de servir através da mente, e mesmo que eu mesma possa não estar no estado mais elevado do melhor campo energético, mas eu convido a energia de Deus para apoiar-me. Então eu vejo que sempre que você convida Deus, a energia de Deus para apoiá-lo, você é o primeiro recipiente disso. Eu vejo frequentemente, quando eu medito, ou estou ao redor, né, verdadeiramente servir através da mente, nas situações que podem ser muito delicadas. Então, o que é que eu faço? Eu convido Deus para preencher-me com essa paz. Então, é paz, paz, oceano de paz. E eu dou boas-vindas a essa paz, mesmo que a minha mente pense, sabendo que eu não sou ainda perfeita militar, mas é convidar essa energia. E eu seguro um coração puro. É isso que tem a ver a intenção. Quando esses dois aspectos vão juntos, eu vejo isso com um belo fluido de energia através de si. Primeiro, experienciar o momento onde eu quero criar os poderosos mais poderosos e a minha mente é distraída pelas coisas ao meu redor. Então, eu apenas digo, para Deus, que essa situação requer que eu sirva e eu preciso de dar o melhor nessa energia. E eu apenas torno-me um instrumento. E eu verdadeiramente permito que a energia de Deus suporte-me. Isso é que servir com a mente. Quando eu penso que eu tenho de dar, então há tanta limitação. Então nossa capacidade se torna tão limitada. Mas servir com a mente significa verdadeiramente tornar-se um vaso. Uma vez um filho perguntou-me na escola, eu sou uma professora de escola, perguntaram o que você é, senhora? Eu disse, o que você quer dizer com ele? Olha aqui os objetos ao redor aqui e diga, o que é você? Então foi tão bonito, por quê? Eu vi é um papagaio no Brasil, agora esqueci a palavra em português. Ou seja, eu disse assim, eu estou a segurar esse papagaio, ou pipa. Por quê? Eu verdadeiramente senti que isso era experiência, que eu podia conectar-me com uma gota. E estou tão habituada. Não consegui, desculpa. Sou muito agradecida aos desafios que fazem que eu tenha essa pergunta, porque para mim, se essas pipas ou papagaios não são utilizadas, elas são colocadas de lado. Eles não rasgam rapidamente quando vem esse tipo de embrulho. Então, quando essa energia utilizava de forma mais correta, fica mais fácil sustentar e lidar com ela. Por falar em energia, isso fez me lembrar da Dodge Junk, porque todos nós lembramos dela tanto, como administradora da Brahma Kumaris, para aqueles que não sabem. Tudo tem a ver aqui, qualquer coisa, é não dizer que eu estou muito ocupada. Portanto, hoje em dia, com essa tecnologia, eles colocam no estado do WhatsApp que estão ocupados, mas ultimamente é já sempre ocupado. Isso não é aprender a pensar corretamente. Então, qualquer palavra tem uma energia. Então, essa energia de
ocupado em ser fácil, disponível. É fácil estar disponível. Quando eu largo o ego, sim. Então, o meu negócio é, portanto, quem quer que sente diante de si tem que sentar, que você está disponível. Então, às vezes, quando nós mostramos que estamos muito ocupados, nós queremos esconder algo. Então, algo que nós não queremos mostrar, no fundo, quem você é, ou nós, às vezes, estamos inseguros. Então, podemos criar uma certa imagem, mas a alma, eu perdi um bocadinho, mas a alma que é genuína está sempre disponível. Então, eu penso que as pessoas não querem quantidade de tempo de si, mas elas querem qualidade de tempo. Mas se você for genuína, porque nós vamos precisar de mais 40 minutos do seu tempo, então qualidade, desculpa, vida tem a ver com qualidade e não quantidade. Então, quando você ama a sua vida de qualidade, você é uma pessoa fácil, um yogi fácil. Quando você tem qualidade e riqueza, então quando você não investe isso de forma profunda, ok, uma pergunta rápida, porque o tempo está a passar. Eu não tenho tempo para a meditação do Rajev e da Brahma Kumaris. Você conhece algum atalho para a meditação? Eu acho que nós gostamos, eu tenho pensamentos belos a pensar que sou uma bela alma. Eu tenho um único pensamento, eu sou uma alma pacífica. Rio de maneira correta. E aí, seguir a isso, você vai ter tempo. Então, agora eu vou pedir para a irmã Cláudia dar os votos de agradecimento. Passar agora para a irmã Cláudia. Obrigado. Foi muito bom escutar a Cisedipe a falar, porque principalmente você dá a sua forma, você dá algumas explicações baseadas naquilo que usa na vida. Então, é muito como dizer, quando, à noite, quando você escreve, nós sabemos isso, mas há muito tempo, mas a gente pode escolher o momento correto. Gostei muito quando você falou desse
Então, a sua forma de pensar é maravilhosa, porque nós podemos discernir de forma muito fácil. Então, muito obrigado por estar conosco e nos ajudar para ver o quão importantes são os pensamentos. Muito obrigada. Obrigado, irmão Cláudia. E antes de avançarmos nas experiências de meditações, vamos rapidamente passar alguns dos programas que vão vir. Então, essa é uma série nova, Artes para a Vida. Então, para a semana, mesmo tema. A ideia é que a primeira sessão, então para a semana vamos ter outra Yogi Sênior, dia 19, mesma hora, e a seguir vamos ter um workshop, mesmo tema também, desse sábado a 15, onde vamos ter esse exercício de reflexão, e todos podem partilhar a visão e o entendimento sobre o tema. Então tem a ver com quebrar as ações em 4 sessões, por assim dizer. Então, esse workshop temos como arranjá-la. E aqui são nossos contatos. Então, abram as câmaras fotográficas, fazer esse momento memorável, memorável. Então, uma bela fotografia com as vibrações que surgem do coração. Essa é a ideia que tem um, dois. Aqueles que estão a pensar, mas podem abrir o vídeo enquanto pensam. Obrigado, obrigado a todos. Então, agora vou passar para cima, Dipti, a meditação final. Então, eu estou sentado numa posição relaxada. Permita que as suas mãos não estejam cruzadas e permita que os seus pensamentos entrem nesse espaço de tranquilidade. Nesta hora que passou, muitos pensamentos podem ter sido gerados na minha mente. Os pensamentos que me permitem que cresça, então pensamentos que também me permitam. Então fico muito presente nesse momento. Então trago ao pensamento essa energia pura. Eu sou paz. Eu sou paz pura. Então, nessa tranquilidade desse momento,
eu desperto essas energias que estão no profundo ou na profundeza do meu ser. E conforme essas qualidades despertam o eu, a alma, ela- elas são expressadas através de uma bela vibração de pensamentos. Então, a energia da paz entra em ressonância, essa é a paz de Deus, essa é a palavra de Deus e essa energia torna-se forte, permite no núcleo do meu ser experienciar a frequência mais elevada na presença de Deus. Mas os meus pensamentos são poucos, mas são poderosos. De estar próximo da energia de Deus e vibrar para o mundo. Então eu envio essa vibração para o mundo e permaneço nessa presença poderosa. Eu seguro esses pensamentos poderosos e com o poder do meu ser, na presença de Deus, essa atmosfera se torna uma prenda para o mundo. E eu permaneço com essa experiência. Om Shanti. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, foi maravilhoso. Encontramos na semana que vem. Foi muito bonito. Uma experiência de vibrações muito boas e bonitas. Obrigado.